agora sim, isso mesmo. Isso mesmo. Conjuração em Confidência Mineira. Olha lá que beleza, né? Então, o que que isso é? O que é isso, né? É uma é um levante revolucionário que ocorreu no final do século XVIII, né? Então, essa revolução se denominou como uma revolução separatista, tá? Por motivos que a coroa portuguesa explorava a colônia, a sua colônia, que era o Brasil. Então, esse foi o principal, o álibi dos separatistas. A questão é que não é bem assim, né? Como se coloca a Conjuração ou a Inconfidência Mineira, ela tem motivos particulares por detrás de toda aquele cenário, de toda aquela construção, né? Uma construção também que ela vai se fazer presente no Brasil republicano, né? A imagem de Tiradentes, que é o ícone dessa conjuração mineira ou Inconfidência Mineira, né? O auge não, mas a imagem, né, de Tiradentes recorda esse período, né, da história, certo? Então, tem uma série de questões que a gente pode colocar aqui, que a gente pode trabalhar aqui, né, durante esse período, né, um período conturbado na história, porque se trata, né, de uma revolução contra, ou né, um reparo, né, contra as ordens da monarquia, que ainda estava onde? Que estava lá em Portugal, certo? Então, o que acontece? Vamos ver o que acontece lá. O que é, de que forma que nós concebemos essa tal de Inconfidência Mineira? Então, primeiramente, se falar dos participantes dessa Inconfidência Mineira e o que levou esses participantes a conspirarem contra a monarquia, que era a monarquia portuguesa. A Conjuração em Confidência Mineira, ela foi uma conspiração organizada pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais, tá? Diferente, por exemplo, de quem a representa, que é o Tiradentes, que é um alferes, um soldado. É ele quem vai, né, ser o bode expiatório, né? Por exemplo, a Lilia Schwartz, tá? Ela defende o seguinte, que o grupo que formava esses conspiradores... Lilia Schwartz é uma historiadora famosa no Brasil, né? Uma historiadora assim contemporânea, que tem a boa parte dos livros dela, né, são destinados, né, ao público acadêmico e não só ao público acadêmico, né, do nível superior, mas o público acadêmico também do ensino médio. Ensino fundamental já não tanto, né, mas ensino médio. Que ele revisita, né, essa historiadora, ela revisita uma nova, não uma nova concepção também, mas uma forma de se mostrar a história mais branda, né, no sentido de compreensão. Porque quando se fala de história, nós temos muitos erros históricos, né? Principalmente quando você fala, por exemplo, de Inconfidência Mineira, tá? Então, a Lilia Schwartz, ela defende que o grupo que formava os conspiradores dessa elite, na conjuração, eram pessoas que tinham laços familiares de amizades ou econômicos que os vinculavam com a cúpula da sociedade de Minas Gerais. Então, eram pessoas que eram interligadas. Não era. O que é uma revolução, muitas vezes? Como nós compreendemos uma revolução? O descontentamento de todos, sem que haja uma, uma associação, né? Há um descontentamento geral e faz com que haja que emerja, né, uma resposta contra esse descontentamento.
Nesse caso aqui, então, bem colocado, se trata de uma elite econômica que tinham laços familiares, se conheciam e passaram a tramar contra, né? Contra o quê, né? Já vamos ver. Então, essa historiadora também destaca que, apesar de ser um formato majoritariamente por membros da elite da sociedade econômica, o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios, até dentre eles poetas e padres. Então, era um grupo de maioridade, né? Um grupo de uma elite. Todos ali tinham, né, cargos de influência dentro do estado de Minas. E além deles, né? Então era uma hierarquia, né? Então dos mais aos o menos ali tinha uma relação diretamente com a arte da poesia, padres, etc, né? E para ser poeta no Brasil colônia tinha que ter dinheiro, né, meu? Ou seja, era de uma família abastada. Quando a gente pensa, é interessante falar, porque quando a gente pensa na questão, por exemplo, de algumas talvez profissões, mas alguns dons, né, que ao longo da nossa história surgiram, como, por exemplo, o poeta mesmo, né, como eu estava colocando assim, ou o estudante, alguém que sabia ler, nós temos que ligar a questão da economia, né? Ou seja, ele é parte, ou faz parte de uma família que sustenta aquela, né, é, essa, esse dom dele, né, esse reconhecimento dele na história, né, a família que está por detrás. Né? Então, não só apenas poetas, mas cônegos, como falei, engenheiros, médicos, militares, comerciantes, etc. Todo mundo que, de uma certa forma, lá, né, essa conjuração era feita por essas pessoas que eram descontentes com quem? Com a principal causa, que era o imposto cobrado da coroa portuguesa naquela região ali. Vila Rica, Ouro Preto, é isso? Né? Então, aquela região, por ser uma região aurífera, né, e que rendia toneladas de ouro por mês, né, para a coroa portuguesa, então o valor ali, o custo de vida era muito alto ali. E todos esses membros aí dessa sociedade estavam diretamente ligados com o quê? Com o ouro, com a extração de ouro ali. Tá? Então, os membros dessa conspiração de situação econômica mais humilde, por exemplo, como os militares e comerciantes, passaram também a ser representados ou passaram a fazer parte como o quê? Como o povo na rua. Você articula a política, ela é feita de uma forma articulada, né? Então, o que você faz? Você manipula e articula. Quem que vai fazer? Quem que vai para as ruas? Quem que vai para levantar? Quem que vai para defender a causa? Né? É o povo, cara. Certo? Não é o médico, o padre, o poeta. Não, não é. É o povão, cara. Esse que vai para a rua, como por exemplo foi a Revolução Francesa. Né? Como, por exemplo, foi a independência norte-americana, 1776, Revolução Francesa, 1789. Né? O povo foi para a rua, mas a diferença de lá para cá é que o povo ele estava ligado, né, vamos colocar assim, a essa política. O que é estar ligado a essa política? É ele fazer parte, né, ele conhecer o que ele está defendendo. Né? No Brasil, até hoje, a coisa. O povo vai para a rua para se divertir. Não sei se vocês viram, né? Por exemplo, as manifestações que ocorreram no Brasil, né? Das últimas décadas para cá. Né? Estava conversando agora com o pessoal do primeiro ano. Né? São manifestações que
não tem uma ligação diretamente com a política, diretamente com a mudança da política, né? Diretamente com os valores dessa mudança, né? São manifestações que, de uma certa forma, se separam um pouco disso, né? Porque elas não estão ligadas a isso, né? Elas acontecem ou ocorrem, né? No sentido de manifestar de alguma coisa a fazer, né? O cara vai lá para lutar contra o valor da passagem mais barata, né? Ah, o valor da passagem está caro, eu sou estudante. E nessa ida ele chega lá e quebra o ônibus. Não é verdade isso? É uma coisa muito louca que ocorre com o brasileiro, cara. O brasileiro é muito doido, cara. É estranho. Muito louco esse cara, né? O cara vai lá por reivindicar, né? A sua reivindicação é contra a corrupção e saqueia a loja lá. Na verdade, os caras quebram uma loja lá, entra todo mundo entra lá e saqueia a loja. O cara tá e a reivindicação dele é contra a corrupção, né? Então, a Inconfidência Mineira tem um pouco disso aí, né? Tem um pouco disso de se falar, né? Como que isso, né? Interfere em quem é menos esclarecido, né? Do que o outro. Não é à toa que quem, de uma certa forma, vai pagar pelos crimes contra a coroa, né? Porque na época qualquer levante, né, que ocorresse era considerado como crime de lesa majestade, tá? Então a gente vai ver que quem vai pagar o pato todo vai ser um carinha chamado Joaquim José da Silva Xavier, né? Conhecido como Tiradentes, né? Conhecido também, ó, o membro da conspiração da situação econômica mais humilde era ele, tá? Comandante da tropa que monitorava a estrada do caminho lá, né, que ligava Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tá? Então, a corda sempre vai estourar para o lado mais fraco da situação, certo? Sempre quem está à frente da situação ali, né, no sentido direto da coisa. Não quem está por detrás ali, não quem está à frente, mas no sentido, vamos colocar assim, teórico, tá? Então, nós vamos ver isso daí com relação às causas que foram, né? Por exemplo, o que causou essa Inconfidência Mineira? O que causou essa revolução? Antes eu queria saber, todo mundo está bem aí? Estão acordados? Tudo bem? Sim. Tá acordada, Manu, Pedro? Eu tô. Tudo certo. Tudo certo. Tá. E a Vanessa? Vanessa está dormindo. A Vanessa dormiu. Isso. Ai. Vamos lá, então. Então, quais são as causas? Quais foram as causas ali, né? Primeiro, né, como abordado brevemente, a Inconfidência Mineira foi resultado da insatisfação dessa elite econômica lá de Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Essa satisfação existiu ao longo de todo o século XVIII, ou seja, ao longo de toda a exploração do minério naquela região ali. A partir de 1780, por exemplo, ganhou força de áreas de separatismo, dando uma nova dimensão a um movimento, a esse movimento de satisfação. Por que do separatismo? Porque até muito recente houve revoluções, como de Boabas, etc., né? Os alfaiates, certo? Houve revoluções na tentativa, né, vamos colocar assim, né, da pressão que sentiam de Portugal na administração pública, não especificamente de Portugal, mas de quem estava amando de Portugal aqui. Tá? Então, essas são algumas reivindicações. Tá? Então, por exemplo, voltando a Schwartz, o livro Schwartz mesmo, ela chama atenção para um fato, que a conjuração foi o resultado do ressentimento. Tá? Não só apenas do ressentimento, mas também da percepção de que Minas Gerais tinha condições de existir sem a presença da coroa portuguesa que controlava tudo. Eles tinham
a noção de que a capitania tinha condições econômicas para se autossustentar com aquele toneladas e toneladas de ouro? É claro que sim. Mas é claro, óbvio que sim. Então, aquela coisa, pô, por que eu estou dando dinheiro para esses caras, sendo que eu... Só que o problema, ele vai mais a fundo ainda. Schwartz, ela interpreta dessa forma, de uma forma mais, assim, uma visão de uma história mais tradicional, né? Mas esses caras que representavam, certo? Toda essa elite tinha uma característica em comum. Sabe qual? Eles estavam endividados com a coroa portuguesa. Então, o que acontecia? Eles não tinham de onde tirar dinheiro. Tinham como pagar da seguinte forma, com as suas propriedades, com seus escravos. Olha que loucura, gente. Vocês conhecem o lema da Inconfidência Mineira? Vocês conhecem? Liberta-te, que também será liberto, assim, né? Ela está em latim, né? Mas a frase, né, da bandeira lá, de Minas, lá, bonita, eu acho bonita, uma frase revolucionária. É uma frase para frentex, né, cara? Para frente, né? Para frente mesmo, assim, né? Para a época, totalmente para frentex mesmo, assim, né, cara? Libertas que será libertos. Mas olha que doideira, cara. Como é que essa frase funcionava num estado escravocrata, né? Onde nós estamos falando de 1789, aonde só 100 anos após houve a libertação dos escravos. É uma coisa muito doida, né, de se pensar. Então, tem alguns poréns que entram em contrastes, né? Como eu falei, quem conhecia, quem tinha informação do que estava acontecendo no mundo, como a independência norte-americana, como a Revolução Francesa em andamento, veja que 1789 é o mesmo ano da Revolução Francesa, né, que ocorre na Europa. Quem tinha essas informações era essa elite. E o problema era que, né, existem modelos diferentes. Aqui nunca iria dar certo, como não deu. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, há 20 anos antes, 76, 20 anos, quase 20 anos, um pouco menos de 20, não, mais de 20, ocorreu a independência norte-americana, né, com bases em ideias iluministas, certo? Com base nas ideias iluministas, né, de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, essa independência norte-americana foi pautada, foi baseada em ideais que estavam sendo discutidos na Europa, né? A Revolução Francesa também, né? Mesmo depois que ela vai enganar o povo lá, né? Os burgueses lá, mas de uma certa forma até a ascensão da burguesia ela condiz com essa liberdade, igualdade e fraternidade, né? Em vista de estar lutando contra um absolutismo, né, do poder monárquico. Agora, aqui no Brasil é totalmente contraditória, tá? A Revolução, sim, contra a coroa portuguesa, contra a monarquia, né? Mas as mudanças que iriam ocorrer não seriam ou não eram tão satisfatórias, né, no conceito, né, na ideia de liberdade, na ideia de igualdade, na ideia de fraternidade. Acho que eles não estavam à altura, né? E outra, como eu falei para vocês, a questão também estava muito vinculada a interesses particulares. Vamos separar esse negócio, senão os caras tomam tudo que a gente tem. Já temos pouco, né? Então os caras tomam nossas fazendas, nossos escravos, e aí vai. Então, há uma certa, né, conturbação quando se fala nesses momentos com relação a algumas ideologias ou a própria ideologia né,
das coisas, ali, tá? Do que está ocorrendo. Então, qual foi o estopim para que isso acontecesse? O estopim seria a deflagração do movimento contra a coroa, né, durante as administrações, né, de eu não lembro quais são os nomes dois governadores da capitania. Né? O primeiro, eu não lembro o nome dele, mas né, ambos tiveram uma administração corrupta que prejudicava os interesses dessa elite, no próprio sentido de manipular essa elite, né? Então, ou seja, os caras sabiam o que acontecia, sabiam que essa elite estava quebrada, né? Elite que eu digo ali de Minas Gerais, e passava a manipular esses caras. Olha, a gente não vai, a gente deixa como está se vocês pagarem um valor X para que nós para que nós se calamos, para que a gente fique calado, né, diante do que está acontecendo. Então, corrupção, ela tem um histórico, né, no Brasil desde muito antes desse momento, mas se a gente colocar nesse momento, nós vamos prestar atenção que nós já estamos aí pelo menos há 300 anos quase. Né, de modelos, né, de formas, né, de que a corrupção ela se faz presente em todo o território, certo? O deixar quieto, deixar passar batido. E a gente concorda, né, na verdade, porque é mais difícil você recorrer a uma burocracia, que muitas vezes você talvez isso seja a base, a corrupção existe por causa disso, né? Estava até comentando com o primeiro ano. A corrupção existe por quê? Porque é o seguinte, nesse momento aí, por exemplo, a administração pública era feita lá em Portugal, referente aqui à colônia. Então, qualquer coisa que acontecesse ou ocorresse aqui, se você fosse uma pessoa justa e fosse recorrer aos seus direitos, você teria que ir para Portugal, você teria que atravessar o Atlântico todo. Né, causou aquela coisa, né, posteriormente, acho que foi o embrião daquela ideia de, não, tenho muita coisa, é muito para fazer, né, para eu recorrer dos meus direitos. Né? Vamos colocar assim, se a distância, né, que é o que sentimos, quando, por exemplo, né, somos algum crime contra a nossa pessoa, nós buscamos uma resposta, buscamos recorrer disso tudo, né? Nós sempre pensamos na lacuna que existe entre você e a pessoa, entre você ou você e a instituição. Tá? Então você pensa assim, poxa, mas vale a pena eu esperar, primeiro eu entrar com o processo e depois esperar todo um tempo para que isso se resolva? Né? Será que não é mais fácil eu pegar aqui o cara que está me oferecendo? Né? Por exemplo, recentemente estava vendo aquele acidente que aconteceu, acho que em 2006, do Legacy, que derrubou um avião da Gol na Amazônia. Né? Morreram mais de 120, acho que foram 126 pessoas. E daí essas pessoas recorreram, as famílias, as pessoas que morreram nesse voo, que foi um acidente criminoso, né? As famílias da empresa aérea Gol que recorreram, né? Elas foram indenizadas, tá? Não legalmente, mas foi um acordo que a empresa, a Gol, fez com essas pessoas, né? De 1 milhão para cada família, 2 milhões e coisa e tal, né? Tudo bem, né? As famílias com menos posses, né? Ganharam ali, né? Acharam-se que estavam, mas teve uma pessoa que não. Não no sentido dela querer mais, né? No sentido dela buscar, dela reivindicar realmente pela justiça, né? De um pai de família que foi, né, estava junto na tripulação e morreu. Entendeu? Então, a única que persistiu, e claro, persistiu porque tinha condições para isso fazer, era uma empresária, né? Uma mulher que tomou conta dos negócios do marido, os outros que eram menos favorecidos. Então, é bem assim que o Brasil ocorre. Isso daí tem busca-se, né, muito desses resultados aqui, ó, nesse passado, antes mesmo dele, onde essa elite, essa classe social que estava
praticamente falida. Poderia recorrer a Portugal? Não, os caras vão fazer diferente, né? Em vez de ficar pagando para esses caras, vamos tentar revolucionar o que está acontecendo. Vemos isso com mais detalhes nas próximas aulas, pode ser? Amanhã não escapem, venham para minha aula amanhã para a gente resolver algumas coisas da prova. Tá legal? Tudo certo. Então. Tá bom, então. Tchau, fiquem bem, até amanhã. Tchau, tchau. Vanessa, acorde, Vanessa.